Bom, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar então o nosso projeto. Na aula passada nós desenvolvemos, né, uma classe chamada cadastro e um método salvar. E esse método salvar ele tem todas as funcionalidades que nós definimos, né? O que ele faz? Ele lê os dados, ele lê o campo nome da tela, verifica se o nome ele tem sobrenome, né? Ele faz a validação, tá? Esse pedaço aqui faz a validação, né? Até aqui, todo esse trecho faz a validação. Depois ele pega o e-mail, ele não faz validação e apenas mostrava como window alert, como uma mensagem, tá? Esse tipo de programa aqui, a gente fala que é o programa salsichão, tá? Esse é o termo técnico que nós inventamos aqui, tá? Salsichão. Por que ele é salsichão? Vocês desconfiam ou não? É porque é o seguinte, ó, nós temos um método salvar e ele faz tudo. Ele que lê os dados da vinda da tela, ele que faz a validação, ele que imprime a mensagem de saída, ele faz tudo. Então ele é um se vira nos 30, entendeu? É ele que faz tudo, tá? Então nós temos que começar a quebrar as responsabilidades. Então nós temos aqui uma classe chamada cadastro, tá? E um método chamado salvar. Mas nós podemos começar a organizar melhor isso. Então, por exemplo, o ideal seria que fosse algo assim o nosso método salvar. Eu vou escrever um outro método salvar aqui, que seria o nosso sonho. O nosso sonho seria assim, que o nosso método salvar, ele fizesse aqui, né? Ele fizesse a leitura dos dados, alguém fizesse a leitura, por exemplo, para ele, né? Alguém que fosse responsável ir lá nos campos, lá no DOM, pegar os dados do DOM, né? E entregasse para ele esses dados prontos, tá? E chegasse aqui para nós só o número. Chegou aqui para mim só o número, o nome que ele leu, só o e-mail. Tipo assim, eu teria que dar um jeito de ter um nome aqui, e alguém traz para mim esse nome e esse e-mail. Tipo assim, alguém me devolve, por exemplo, um objeto pessoa. Eu posso até pensar assim, ó, alguém me dá uma pessoa, que é um cadastro de pessoa, né? Ou é um cadastro de cliente, vamos pensar assim, cliente, vai, nome e e-mail. Alguém me devolve um cliente, alguém me dá um cliente, e esse cliente já tem nome, já tem e-mail, já tem tudo. Tá? Eu dou um comando aqui, ele já me traz o cliente com tudo, né? Algo do tipo assim, eu declaro uma variável cliente e alguém me traz tudo, tá? Alguém faz a leitura para mim de tudo, por exemplo. E esse cara aqui se preocupa com o DOM, faz a leitura do DOM. DOM é o conjunto de elementos HTML, aquela árvore de tags HTML é o DOM, tá? Então o cara já lê os inputs, já busca os dados, já põe dentro de um objeto e já me traz aqui e eu tenho um cliente na minha mão, por exemplo. Depois que eu tenho um cliente na minha mão, o meu outro sonho seria assim, ó, que eu pedisse para alguém fazer a validação desse cliente. Eu falo assim, valida o cliente aí. Beleza, o cara valida o cliente. Não sei como que ele vai fazer isso lá dentro. Você vai fazer for, vai ler os campos, o que ele vai fazer. Ele me devolve, esse cliente está ok, ou esse cliente não está ok. Pode ser um retorno booleano, ou a gente pode trabalhar com conceito de exceções, mas a gente pode fazer, no primeiro momento, uma coisa assim, ó. Vou declarar uma variável ok, que ela vai ser ou true, ou ela vai ser falsa. Ou nós estamos com ok, ou nós não estamos com ok. Beleza? E validou. E aqui, depois nós temos que dar um jeito de levar esse cara para o DOM novamente, para a tela, né? Levar os dados, dar uma mensagem, né? Jogar dentro de uma div, dentro de uma parabéns, cadastrado com sucesso, alguma coisa do tipo, tá? Então eu teria que dar um jeito de imprimir uma mensagem, por exemplo. Então eu pego esse meu cliente que eu acabei de cadastrar, por exemplo, para mostrar um dado dele e levo para a tela, por exemplo. Então perceba que nós reduzimos o nosso salvar. Ele ficou com 3 linhas, ó. Ele lê, ele valida e ele dá um feedback, dá um retorno, imprime uma mensagem, faz alguma coisa assim, tá? Dá uma saída aqui. Ele faz uma leitura, faz uma validação e dá uma saída, por exemplo. Perceba que ficou limpinho o nosso código. Mas hoje ele está assim, né? Ele que faz a leitura, ele que valida, ele que imprime, ele que vai no DOM, ele que faz tudo. Por isso que a gente fala que ele tá um código salsichão, porque ele parece um salsichão de código ali, tá? Entenderam por que a gente fala assim? Então é comum os programadores mais antigos falar, isso aqui é uma programação estruturada, ela não está orientada a objeto. O que define que ela é orientada a objeto é quando a gente começa a dividir as responsabilidades. Entendeu? Eu tenho um objeto e esse cara faz só isso, eu tenho outro objeto e aquele cara faz só aquilo. Ele pode ter várias tarefas, mas que estão relacionadas a ele.
Tá? Hoje nós temos só uma classe chamada cadastro e um método que faz tudo. Eu poderia pegar essas tarefas que eu acabei de falar, de ler dados, de validar e de imprimir, eu poderia ainda colocar dentro desse objeto cadastro, essa classe que representa o objeto cadastro, tá? Ele estaria melhor, mas ele ainda pode melhorar mais ainda. Eu tenho objetos específicos para fazer leitura de dados da tela, tá? Mas por enquanto, vamos só começar a quebrar isso aqui, para ficar um pouquinho mais organizado nosso código. Então beleza, se eu fosse tirar isso aqui, essa tarefa de leitura aqui, ó, eu quero fazer a leitura, eu quero jogar esse cara dentro de um método para fazer isso para mim, como que eu faria? Primeira coisa é isso. Oi? Eu tenho que criar um método. Então aqui no salvar, como chama o método dos sonhos aqui? Leitura, né? Eu faço para ele fazer a minha leitura. Então eu vou criar o meu método aqui, vou criar bem aqui embaixo, que seria leitura, certo? Ele faz a leitura e me devolve um objeto contendo os dados da leitura. Então esse cara aqui, ele faria o quê? Ele teria que ter isso aqui, ó. Isso aqui, certo? Mas como que eu faço para colocar o nome, o campo nome e o campo e-mail, o campo nome e o campo e-mail num retorno? Como que eu vou fazer assim, ó? Return, eu vou dar um comando de return, né? Para ele retornar esse conteúdo para alguém precisa dele, mas eu preciso colocar todos esses caras dentro de um único objeto. Então em JavaScript nós criamos o objeto da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui o browser, tá? Deixa eu abrir aqui o console, aqui, vou abrir aqui o spec elemento, beleza? E vou começar a brincar aqui no meu console. Vou limpar isso aqui, peguei um console do Google aqui mesmo, você viu que até o Google tem problema, né? Então não se preocupa não se você tiver um fizinho ali. Então, olha só, aqui é o seguinte, uma vez que você quer criar um objeto, você pode vir aqui e definir assim, ó. Por exemplo, um var, a diferença de var e de let é só o escopo. O var é uma variável que fica global, ela é visível por todos os pontos do seu objeto. Enquanto que o let ele é visível só naquela funcionalidade. Então a gente vai ver isso aí, dentro de um escopo pequeno. Mas vamos um pouquinho, ó, var, vamos chamar de objeto. Ó, var cliente, eu chamei cliente. Recebe, abre e fecha chaves. Se eu fizer isso daqui, ficou client, né? Cliente na verdade. Vou fazer certo. Cliente. Var cliente. Diz que está indefinido porque eu não usei, mas olha só, se eu ver aqui e falar cliente, ele existe. Existe um objeto que é um conjunto de dados. Um objeto é um conjunto de dados. Está vendo? Abre, fecha chaves, quer dizer o quê? Conjunto. Conjunto de quê? Eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Eu posso fazer assim, ó, que o meu cliente, eu posso falar que o meu cliente, olha só, ele tem uma propriedade chamada nome, e eu vou colocar nele aqui João. Eu acabei de criar nele uma propriedade chamada nome e coloquei João. Se eu mandar imprimir o meu cliente agora, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um cliente que tem um conjunto de dados, mas só existe um atributo lá, uma propriedade que é João, 2 pontos. Na hora de atribuir eu mandei com igual, mas na hora de mostrar ele me mostra com 2 pontos, que é a sintaxe de objeto, tá? Se eu vier aqui agora em tempo real e falar assim, não, mas o meu cliente também vai ter, olha só, o meu cliente também vai ter um e-mail, tá? E o meu e-mail vai ser joão@gmail.com. E aí? Quer dizer que se eu... Exatamente. Deixa eu ver como que está a cara do meu cliente agora. Olha só. O meu cliente agora ele tem uma propriedade. Se você quiser ver numa linha só, ele vê assim, né? Nome, João, e-mail, João Gmail, certo? Então ele pode ter várias propriedades. Entendeu? Então assim, eu consigo ter um objeto, o cliente é um objeto, e com vários dados. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui no meu return aqui, esse cara, e falar assim, ó, return tipo cliente. Só que eu preciso jogar dados nesse cliente, conteúdo. O que eu faço então? Eu venho aqui e declaro uma variável cliente, olha lá, igual nós fizemos no console, tá? Recebe assim, começou, quer dizer que eu estou representando ele como um objeto, tá? Esse cara aqui é um objeto, objeto. Tá vendo? Objeto. Tanto é que se eu chegar lá no console e falar assim, qual que é o type of do meu cliente? Ele é um object. O type do meu cliente é um object. O JavaScript identificou ele por conta da sua estrutura, do seu formato, que ele é um object. Então nós estamos criando aqui, ó, um objeto. Tá vendo? Criamos um objeto
sem atribuir nada de propriedade para ele ainda. Mas aqui eu venho aqui e falo o quê? O meu cliente passa a ter um nome que vai ser o quê? Valor, nome, nós já pegamos ali. Aí, valor, nome, certo? Aí eu venho aqui no meu cliente, ponto, e-mail, e recebe o quê? Valor, e-mail. Aí, entenderam? Se eu mandar retornar o meu cliente, parece que eu estou retornando uma coisa só, não parece? Uma variável só. É de fato uma variável. Só que essa variável, ela carrega dentro dela um conjunto de atributos, um conjunto de dados. Então, se eu chamar esse cara aqui, ele me retorna um cliente. Mas dentro dele eu tenho nome, eu tenho e-mail, eu posso ter todos os meus dados formulados. Cidade, sexo, CPF, RG, posso ter tudo que eu quiser. Quando você... Pode perguntar, pode perguntar. Quando você coloca valor nome, valor e-mail, você está meio que declarando essas propriedades? Estou declarando, exatamente, estou declarando as propriedades e já atribuindo um valor para ela. Mas esse cliente não teria que ser global, o let? Não. O let quer dizer o quê? Esse objeto, ele vai nascer quando esse método for criado e ele vai morrer quando retornar. Ela não vai ficar disponível mais para o processo. Porque não tem sentido. Mas depois que ela retornar, o cara que pegar, ele vai ter acesso à referência. Exatamente. Quem pegar vai ter acesso ao objeto. Entendeu? Mas aqui dentro não. Se ninguém lê, tá vendo esse cliente aqui, ó? Essa variável cliente, ela tem o mesmo nome dessa, não tem? Só que ela vai ser usada ali dentro. Exatamente. Essa variável cliente aqui é outra variável que não tem nada a ver com essa, mas que vai possuir a mesma estrutura. Essa estrutura aqui, contendo chave, valor, nome e e-mail, ela vai ser transferida para essa variável dentro desse outro contexto. Tá? Um método é um contexto. Tá? Qual é a pergunta? Eu chamei o API condicional. Aí ele retornou um valor. Se eu tentar acessar ele numa linha de baixo para o index concatenatório, Bom, eu não sei se eu entendi direito, mas assim, o que define se eu vou conseguir acessar ou não é o escopo. Tá? Então, por exemplo, eu estou dando o método salvar aqui. Se eu mandei fazer a leitura desse dado, tudo que está aqui dentro, esses caras aqui eu não consigo enxergar de outro lugar. Eu só consigo enxergar aqui dentro da leitura, só aqui dentro. Esse cliente também. Só que eu dou um retorno. O cara que está pegando esse retorno, ele não vai ter acesso a essas variáveis aqui, mas ele vai ter acesso ao que o retorno, ao que o leitura retornasse. É só o dele. Aqui nós temos a leitura, tá? Então nós vamos receber, né, os dados desse cliente no retorno desse método aqui, leitura. Então, ao clicar no salvar, eu chamo leitura, certo? Ele me traz um objeto cliente, beleza? Mas agora, e para validar? Esse validar é outro método, né? Vamos testar só para ver se isso aqui funciona mesmo, tá? Se esse leitura está funcionando. Então eu vou carregar essa página no nosso index. Opa, era para ter carregado no browser, né? Mas tudo bem. Não era para ter carregado aqui, mas tudo bem. Eu quero carregar no Chrome. Tá. Tá aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Vamos novamente. Clica nele. Abrir no Finder. Eu vou transformar o Chrome no padrão. Aí vou abrir com Chrome. Pronto, está aqui. Abriu com Chrome. Parece que ele falou assim, abrir o Chrome. Não é isso que eu quero. Eu quero abrir com o Chrome. Então deixa eu ver se eu consigo fazer essa tarefa aqui. Estou com ele aberto aqui. Vou colocar o meu nome aqui dentro e o meu e-mail. Certo? Ali. Beleza, então é isso que nós temos nesse momento ali, certo? Tá, então eu vou chamar o console. Vou chamar, né, nós definimos aqui, ó, no nosso código, que quando o cadastro fosse carregado, nós teríamos aqui uma variável chamada CAD, não é isso? Então quer dizer que se eu chegar aqui, eu acho que eu fiz uma besteirinha, estou com 2 salvar, né? Então tá, CAD, ele traria para mim um objeto. De fato ele trouxe um objeto da classe cadastro, tá vendo? Olha lá. Ele me trouxe um objeto da classe cadastro. Então, certo, se eu fizer assim, ó, CAD.leitura,
e colocar aqui, ó, um let cli, tá? Eu estou inventando uma variável aqui, chamada cli, que vai receber o que esse cara faz. cad.leitura. Deixa eu mandar imprimir aqui o cli. Quem que é o cli? O cli é nome, Vimerson, e e-mail, Vimerson.com. Entendeu? Eu explorei os objetos que estão na memória para mim. Tá? É isso que nós temos que aprender. Vocês têm que entender que essa ferramenta aqui, o Inspect, ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Você tem que usar a seu favor. Hoje o browser é uma ideia de desenvolvimento. Você tem que usar isso aqui a seu favor. O console, o source, a gente vai trabalhar muito com isso. Então percebe, eu fiz eu carreguei aqui o CAD, porque quando eu carreguei essa página, automaticamente ele carregou no sources o cadastro JS. E o cadastro JS, ele instanciou para mim esse CAD, ele está disponível para eu poder fazer o que quiser com ele. O meu código só fez isso, instanciou e chamou salvar, mas nada me impede de, por meio do console, chegar aqui e começar a brincar com ele. Ô CAD, faz mais umas coisas para mim aí, entendeu? Eu posso ficar brincando com ele, explorando ele, tá? Eu posso chegar aqui e falar assim, bom, agora eu vou falar pro meu CAD validar o meu CLI. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar agora um método validar. Então, leitura está fazendo o trabalhinho dele. Ele está pegando os dados, está me retornando um objeto. Mas o validar não está funcionando ainda. Não é isso? Então, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, essa tarefa todinha chata aqui, ó, complexa, eu vou levar para dentro de um método chamado validar. Tá aqui, ó. Perceba que o validar, ele está com responsabilidade de imprimir mensagem. E agora nós vamos tirar essa missão dele, porque imprimir mensagem é uma coisa de tela. A gente vai, não, validar, você só valida, você não se preocupa com DOM. Tem um outro cara aqui que eu contratei, chamado leitura, ele mexe lá, ele vai lá no DOM, pega os dados e traz para você. Você não se preocupa com essa tarefa. E também você não se preocupa com a tarefa de ter que exibir isso na tela. Você não deixa que eu vou contratar um outro cara aqui para jogar alguma coisa na tela. Você só vai validar, mais nada, tá? Então a gente vem aqui e fala assim, ó, validar. E joga o dado aqui, ó. Ele vai ter que validar um valor nome, certo? E o e-mail. Mas por enquanto, ele só está validando se o nome está certo ou não. Eu posso acrescentar mais coisas aqui, tá? Ok? Mas olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que de alguma forma dizer, ó, se ele caiu numa condição onde o campo é inválido, ele já retorna para mim falso. Ó. Como eu estou falando de booleano, valor booleano, retorna falso. Aqui também, ó, retorna falso. Olha só, eu só estou adaptando o código. Ó. Caiu aqui no tamanho do vetor menor que 2, devolve falso para o cara que está chamando ele. Caiu aqui, retorna falso. Passou por aqui, não deu nada, retorna true. É esse a resposta que o cara vai receber. Agora essa variável nome inválido eu posso arrancar daqui, devo arrancar daqui porque não serve para nada. Agora o que eu preciso cuidar, ó, tá vendo? Eu preciso ter acesso a esse nome, entendeu? Esse valor nome tem que chegar para mim. Então aqui no meu validar eu tenho que passar os dados a serem validados. Eu posso colocar o nome aqui e o e-mail aqui, ou eu posso também fazer o quê? Passar um cliente inteiro, que o cliente já tem nome, já tem e-mail, tem tudo. Se amanhã aumentar o número de campos, eu não preciso ficar alterando o nome de atributos. Eu falo o seguinte, cara, essa função validar aqui, ó, ela recebe um cliente. Ela recebe um cliente, beleza? Aí o cara que passar o cliente, dentro desse cliente tem que ter um nome. Ou seja, tem que ter um cliente ponto nome. Nesse cliente ponto nome, eu vou fazer o trabalho daqui para baixo de validação nele. Se eu quiser validar o e-mail, eu venho daqui para baixo e faço a validação de e-mail. Ó, valida e-mail também. Vou fazer aqui, ó, vou pôr assim, ó, fazer valida e-mail. Daqui para baixo eu faço a validação de e-mail, tá? Mas não fiz ainda. Ó, validar o nome, por enquanto assim, ó, validar o nome. E aqui validar e-mail. To do, fazer. É uma tarefa, fazer uma tarefa. Tudo, deixa aqui. A fazer. Beleza? Vamos ver se o valida funciona? Vamos carregar nossa tela. Olha só, carregando aqui nossa tela. Vou colocar aqui o meu nome novamente. Tá? Sem o meu nome incorreto. Tá? E vou mandar
Opa, e vou chamar o quem aqui? Eu vou chamar vou criar uma variável let cli, que vai receber o CAD ponto leitura, ok? E vou mandar imprimir esse cli aqui. Pronto. E agora? Valida. Quem que tem o valida? Deixa eu ver se meu source está atualizado. Será que tem valida mesmo? De fato tem validar, tá vendo? Não é valida não, validar. Então eu venho aqui e falo validar. Opa. Eu falo assim, CAD, esse aqui é o meu sistema de cadastro. Validar quem? O CLI que eu acabei de criar. Tá vendo? Pimba. O que ele falou? Falso. Ele só falou falso. Ele não falou qual foi o problema. Né? Ele falou, cara, deu falso, tá errado. Beleza? Ele não especificou. Nós podemos melhorar isso. Né? Deixa eu ver se é verdade aqui. Se eu vir aqui e colocar assim, ó, dentro do Santos, ver se ele vai colocar true. Então eu falo, cara, validar. Falso também. Pô, hã? É verdade, eu não atualizo a leitura e quer que a coisa funcione, né? Tá vendo como vocês estão ligeiros, cara? Tá. Ah não, ele falou, já foi declarado o CLI, não é para fazer. Então eu não declaro de novo, eu só pego ele, atualizo ele com CAD.leitura. Eu faço a setinha, tá? Se você pressionar o Enter aqui, igual na ideia, ele não vai completar. É setinha pro lado, tá? Aí sim você consegue completar. Aí. Então atualizei, agora ele pegou. Agora sim eu executo a setinha para cima, tá? Ele vai voltando os comandos, CAD validar cliente e deu true. Passou, que é uma beleza, tá? Bom, eu vou sugerir uma modificação nessa validação no próximo vídeo.